Contrariando todas as expectativas, Invocação do Mal 3 já está conosco e, surpreendentemente, não é um dos piores filmes de terror já feitos. Olá! Sejam bem-vindos ao Fita Maldita, eu sou Gustavo Fiô e hoje a gente vai falar do terceiro capítulo de uma das franquias de terror mais populares de todos os tempos. Eu tô falando de Invocação do Mal 3, o terceiro filme da saga principal, protagonizado por Ed e Lorraine Warren. Mas antes da gente começar, não esquece de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, compartilhar com seus amigos para trazer mais gente pro Fita Maldita e também me seguir nas redes sociais. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Em fevereiro de 1981, Arne Cheyenne Johnson, um morador da cidade de Brookfield, no Connecticut, foi preso por ter matado o proprietário do lugar onde ele vivia, Alan Bono. Ao ser interrogado pela polícia, Arne declarou que as suas ações eram motivadas por uma possessão demoníaca. Ou seja, ele basicamente disse: eu matei fulano porque eu estava possuído. E com a ajuda dos dois maiores trambiqueiros da história, Ed e Lorraine Warren, foi construída uma defesa nos tribunais que alegava justamente isso. Foi a primeira vez na história que esse argumento foi utilizado para que alguém tentasse se livrar da cadeia, e esse caso ficou mundialmente conhecido como The Devil Made Me Do It, que em tradução livre significa algo como O Diabo Me Mandou. E esse é exatamente o nome original do terceiro filme da franquia Invocação do Mal, que agora é dirigido pelo Michael Chaves, substituindo o James Wan, que dirigiu os dois primeiros filmes. Só que assim como todo outro capítulo da franquia Invocação do Mal, esse terceiro filme ele pega essa base na história real para construir algo completamente novo. A ideia do tribunal, a ideia de todo o caso envolvendo o Johnson, só foi utilizada ali no começo do filme e no final. É óbvio que ele aparece um pouco durante toda a história do longa, mas o filme segue um caminho completamente novo e se foca ainda mais nas desventuras sobrenaturais de Ed e Lorraine Warren. This is Ed Warren, here with Lorraine. All right, let's get started. O Michael Chaves, que dirige o filme aqui, já tinha trabalhado antes no universo de Invocação do Mal com A Maldição da Chorona, de 2019, que é um filme que todo mundo odeia bastante. Eu confesso que eu não acho o filme tão detestável assim, porque eu consigo enxergar algumas qualidades ali no trabalho do Chaves. Eu não acho que ele seja um diretor ruim. No caso daquele filme específico, o que ele tem é um roteiro muito bagunçado e ele não consegue desenvolver além do jumpscare. Mas até ali naquele filme ele mostra uma direção de plano sequência, ele sabe trabalhar bem com elementos visuais e ele é até um bom diretor de atores. Aqui, pelo menos, ele não tenta emular o estilo do James Wan, e isso cria algumas coisas até interessantes. O filme ele não tem o mesmo senso de urgência, de perigo e de atmosfera que os dois primeiros filmes, mas, por outro lado, ele compensa indo levando a franquia num caminho que nunca tinha ido antes. Afinal, esse não é um filme de casa assombrada, ele é um filme de possessão demoníaca, mas não só disso. Na verdade, esse é um filme muito mais puxado para investigação. A gente segue o Ed e a Lorraine o tempo todo correndo de um lado para o outro, tentando encontrar pistas para solucionar o mistério envolvendo esse novo paciente deles. E para quem gosta de jumpscare, susto, construção de medo crescente, talvez Invocação do Mal 3 não seja o melhor filme. Aqui a gente está mais treinado para saber quando que a gente vai levar susto, quando o som abaixa, quando um personagem olha para algum lugar que está meio escuro. Só que o filme ainda assim tem alguns momentos muito bons. Existe toda uma sequência no necrotério, lá pelo meio do filme, que é definitivamente a melhor cena do filme e é o ponto alto, assim. Depois dessa cena, o filme não chega a ficar tão assustador, mas ele também não chega a ser ruim. E mesmo que eu não ache Invocação do Mal 3 de todo ruim, tem algumas coisas que me incomodaram bastante. A primeira delas é que eu acho que ele é um filme que toma menos foco nos personagens. Ed e Lorraine sempre foram o ponto focal dessa franquia, a gente sempre teve uma ótima construção e um ótimo desenvolvimento de quem eles são,
Só que nesse terceiro filme é mais do mesmo. Em momento algum a gente está compelido a sentir medo pela vida daqueles personagens, a querer que eles se sobressaiam a essa ameaça. E para piorar, o filme ainda recicla uma espécie de subtrama do segundo filme, meio que para fazer a gente ficar apreensivo com o destino do Ed Warren, sendo que na história real ele só morreu em 2006. Então, em 1981, a vida dele não corria nenhum tipo de perigo. E esse problema dos personagens se estende não apenas ao casal de demonologistas, mas também ao Arne Cheyenne Johnson, que era para ser o grande foco da história. Como ele aparece muito pouco, a gente não se importa muito bem com ele. E assim, sendo bem honesto, é uma história muito menos cativante que a história da família Perron e a história da família Hodgson, que a gente viu nos dois filmes anteriores. We think your family was cursed. And that connection's still open. As atuações tão boas, o Patrick Wilson e a Vera Farmiga estão sempre deslumbrantes, eles têm muita química em cena. A gente também tem a inclusão de outros atores que dão mais peso ao elenco, como é o caso do John Noble, que aqui ele está interpretando um padre que fazia parte da igreja, mas saiu há muito tempo, e tem uma história trágica por trás disso. E assim, mesmo com esses problemas, eu até gosto de Invocação do Mal 3. Eu não acho um filme necessariamente ruim. Na verdade, quando a gente para pensar em tudo que a franquia nos trouxe nos últimos anos, especialmente nos derivados e nos spin-offs, eu tava com uma expectativa bem baixa. E o filme meio que me surpreendeu um pouco. Principalmente porque é o primeiro filme sem o James Wan nessa saga principal, e eu acho que o Michael Chaves, em vários momentos, sabe segurar as pontas. Só que não dá pra negar que esse filme ele é moralmente questionável desde a concepção. A gente está falando aqui de um caso real que aconteceu na década de 80, de uma pessoa que matou outra e que alegou que estava possuído por um demônio só para fugir da cadeia. E existem indícios fortíssimos de que os Warren ajudaram a criar toda essa história para ficarem mais famosos no ramo de investigadores sobrenaturais. Ou seja, é muito complexo a gente estar trabalhando essas questões em um filme que vai abordar a história de um assassinato real, ao mesmo tempo em que ele dá aquela passada de pano pro assassino. E beleza que os roteiristas e o diretor até tentam fazer uma contenção de danos. Por exemplo, eles mudam o nome da pessoa que foi assassinada no mundo real no filme. Eu acho que para não dar problemas com a família e enfim. Só que ainda assim é muito estranho você estar vendo aquele tipo de história sendo contada. Esses dias eu estava até vendo um comentário no Letterboxd e eu concordo bastante de que talvez esse filme seria muito melhor se ele simplesmente não fosse com os Warren e fosse sobre uma história completamente original. Mesmo que fosse baseada nesse caso, mas muda os nomes, muda os eventos, muda os acontecimentos, só para não ter que esbarrar nesses problemas. E eventualmente essa é uma questão que toda franquia traz à tona. A gente sempre tem esse rótulo do baseado em fatos reais, só que todos os filmes fogem disso. Todos os filmes tentam buscar algo completamente novo, e no terceiro a gente tem uma prova ainda maior disso. Lá pelo segundo ato, o filme já muda completamente, ele já não pega mais nada da história real, e ele vai se focar nessa aventura do Ed e da Lorraine, que é algo que nem estava presente no caso. Então fica o questionamento, por que simplesmente não aproveitar, mesmo que seja para usar os Warren, e criar uma história nova? Quantas pessoas ainda vão pro cinema ver filme de terror só porque tal filme foi baseado em fatos reais? Além disso, tem todo um problema da questão de marketing do próprio filme, porque em todas as entrevistas, em alguns trailers e tudo mais, sugeria que esse filme seria uma história de tribunal, que a gente veria o Ed e a Lorraine tentando lá provar a todo custo que o Arne estava inocente. Só que o tribunal aparece pouquíssimo aqui. Eu estava esperando algo mais parecido com a série Evil da CBS, que lida justamente com a história de investigadores tentando levar casos sobrenaturais para o tribunal. E eu sei que eu tô soando um pouco amargo aqui, eu tô fazendo parecer que o filme é péssimo, mas eu acho que a gente precisa dissociar um pouco a mensagem que ele passa do filme em si. Como filme, eu não acho ele um filme ruim, ele tá bem longe de ser um desastre como, sei lá, A Freira ou O Primeiro Annabelle,
Só que existem esses problemas dentro da base da história que não dá pra relevar e não dá pra achar de boa. No fim das contas, eu acho Invocação do Mal 3 um bom sucessor dos dois primeiros filmes, mesmo que ele nunca chegue no nível de qualidade deles. Eu gosto da forma como o filme meio que dá um novo rumo para a franquia, sendo mais focado em uma investigação do que num caso de Casa Mal-Assombrada. Eu só acho que a franquia realmente não precisa mais depender tanto de casos reais dos Warren. Na verdade, assistindo esse filme, a sensação que passa é que toda a história é muito mais limitada por ter que ficar fazendo referência à história do Arne e tudo o que aconteceu lá em 1981. E agora a gente só precisa ver onde que a franquia vai, né? Porque a gente não tem mais nenhum filme anunciado para um futuro próximo, existem uns spin-offs que estão sendo desenvolvidos, mas a Warner parece não estar dando muito foco nesses planos. E eu honestamente não sei se o Patrick Wilson e a Vera Farmiga vão querer continuar fazendo esses filmes para sempre. Mas e vocês? Já assistiram o terceiro filme? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários e não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @fitamaldita e @gus_fio. É isso e até a próxima. Uma pausa para falar que o verdadeiro tribunal desse filme deveria ser pro diretor que deixou a Vera Farmiga usar aquela peruca horrorosa